Não são em vão. As tuas lágrimas não têm sofrido indiferença da parte do Todo-Poderoso. Toda vez que você chora, derrama lágrimas pelo seu filho, por sua filha que está afastada, se lembre que Deus também chora contigo. Primeira lição: Deus chora contigo. Ele se compadece, porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Se lembra da morte de Lázaro? Jesus chorou. Jesus chorou. Só que muito diferente de nós seres humanos, que choramos quando chegamos ao fim das nossas forças, quando somos limitados e então nós choramos. Deus não chora porque lhe falta poder. Deus chora, como Jesus demonstrou, porque ele de alguma forma quer se conectar com a gente. Mas quando Deus chora, ainda assim, lhe resta um infinito poder. Ou seja, pese embora Jesus chora com a gente, mas ele continua no controle da situação. Por isso Jesus falou assim: eu vou acordar Lázaro, ele está dormindo. Talvez eu esteja falando para uma mãe essa manhã, essa madrugada, que está em pensamentos, intercedendo por seu filho, por sua filha, longe da presença de Deus, chorando por ele, por ela. Se lembre que Deus chora contigo, mas Deus não chora porque lhe falta poder, porque lhe falta possibilidade. Deus chora para se conectar, para se compadecer contigo. Mas ele ainda está no controle. Ele está no controle. Saiba disso. Ele tem poder para dizer: filho, filha, volte para casa. E o seu filho ouvir e atender o chamado. Uma terceira lição. Primeira lição: Deus chora contigo. Segunda lição: Deus ainda está no controle. Terceira lição, minha prezada irmã: Deus vai acabar com essa situação, com essa distância, com esta separação que o pecado causa. Por isso, Jesus não terminou aquela cena do óbito, do funeral lá de Lázaro. Jesus terminou em festa. Jesus terminou dando uma ordem: Lázaro, saia para fora. Queridos, queridas, a história não vai terminar em choro. A história vai terminar em festa. A história vai terminar com Jesus enxugando as lágrimas de toda mãe que está clamando pelo filho e pela filha. Apocalipse 21, verso 4. Ele mesmo, o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Prezada irmã, se lembre, Jesus chora com você. Ele está no controle e ele vai acabar com essa situação. Ser forte e corajosa. Deus é contigo. Você não está nessa luta sozinha. Deus é contigo. Ele é o primeiro interessado em salvar seu filho, sua filha. Você não está nessa madrugada sozinha, buscando salvar seu filho. O próprio Deus é o primeiro interessado em salvar seu filho, sua filha. As tuas orações intercessoras estão servindo como uma permissão para que o Espírito Santo, os anjos celestiais, atuem com maior fervor para resgatar seu filho e sua filha. Eu quero rapidamente tirar aqui algumas reflexões sobre a história da primeira família registrada da Bíblia. Você conhece qual é a primeira família registrada da Bíblia? Abra sua Bíblia ali. Está escrito no livro de Jó. Por que, pastor, é a primeira família registrada da Bíblia? Porque Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia. Muito embora, cronologicamente, não é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é
Gênesis, mas Jó é o primeiro livro escrito. Foi escrito ainda quando Moisés estava lá no deserto. Lembra? No primeiro deserto, quando ele foi chamado na sarça ardente. A vida de Moisés pode ser dividido em 3 40. O primeiro 40, quando ele ficou no Egito, até quando ele foi expulso. O segundo 40 foi quando ele viveu no deserto pela primeira vez, lá aprendendo lições de humildade para ser um grande líder, servo de Deus. Servo de Deus tem que ser humilde. E o terceiro 40 foi a última parcela dos 40, né? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Moisés escreveu o livro de Jó na segunda parcela dos 40 da vida dele. E quando ele então escreveu, ele começa contando sobre um pai e uma mãe que tinham um interesse especial pelos filhos. Já abriu a sua Bíblia ali? Já? Deixa eu só conferir aqui com a irmã Edilze, serva de Deus. Confere comigo ali. Consegue me ouvir? Sim, muito bem. Ok. O livro de Jó, então, diz o seguinte, acompanha comigo, se você puder, se você está podendo ali, acompanha comigo. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temente a Deus e se desviava do mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. E seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, assim como essas mães, estou parafraseando aqui, assim como essas mães estão fazendo, assim como vocês, irmãs, estão fazendo, de madrugada, Jó oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos, pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática contínua de quem? De Jó. Minha querida irmã, primeiro, olha, havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Jó morava em Uz. Uz não é biblicamente conhecida como uma terra habitada pelo povo de Deus. E se não é conhecida como uma terra habitada pelos filhos de Deus, obviamente, Jó estava vivendo, estava habitando longe de uma terra com costumes do povo de Deus. Ou seja, Jó era um diferente entre os iguais. Aqui vem uma primeira lição, queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Independentemente das influências que nos cercam, do mundo distorcido, do mundo complexo em que vivemos, do mundo mau em que vivemos, nós podemos ser diferentes como Jó foi diferente. A nossa família pode ser diferente, como a família de Jó foi diferente. É claro que nós conhecemos muito a história de Jó apenas pelo sofrimento, porque o sofrimento de Jó, a paciência de Jó, a perseverança de Jó se destacam na história de Jó. E está certo também. Mas, querido, se você parar e prestar bem atenção nas entrelinhas, principalmente desses primeiros versos do livro de Jó, você vai entender que Jó viveu muito mais momentos de alegria e felicidade de uma família feliz do que de tristeza. Antes e depois do sofrimento, Jó teve momentos muito felizes porque ele tinha uma família feliz. Se lembre de uma coisa: ter uma família feliz não é sinônimo de ter uma família perfeita. Perfeição nesse mundo de pecado não existe, mas é possível ser feliz mesmo num contexto de pecado. Jó é uma prova dessa. Jó
morava numa terra que não era terra conhecida como a terra dos filhos de Deus, mas ele tinha uma família feliz, mesmo não sendo perfeita. Talvez eu esteja falando essa manhã para uma mãe que não é uma mãe perfeita, não tem uma família perfeita, mas pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus, você pode ser uma mãe feliz, você pode constituir uma família feliz. Amém? Amém mesmo. E sabe qual era o segredo? Olham essas palavrinhas aqui que começam a classificar, a identificar esse personagem bíblico. Esse homem que poderia ser uma mulher aqui presente, que pôde ser uma mulher presente, né? Eu estou vendo aqui muitas irmãs guerreiras de oração conectadas em nome de Jesus, mais do que conectadas numa plataforma virtual, conectadas no mesmo espírito. Poderia ser irmã Glorinha, irmã Lucimar, irmã Maria, irmã Zana, irmã Edilte, irmã Claudete, enfim, irmã Cláudia, irmã Mari, com você que eu não citei seu nome. Eu estou falando aqui o nome Jó, mas coloque o seu nome, coloque aqui como aplicação. Esse homem, essa mulher, quais são as características? Ele é íntegro e reto. Olha só, íntegro e reto são duas características internas. Íntegro quer dizer aquele que é inteiro, aquilo que é completo, íntegro. Por isso é que a gente fala assim, arroz integral, né? Até mesmo às vezes quando não é. Então, integral é aquilo que é completo. Jó tinha uma característica peculiar dos filhos e das filhas de Deus, completo, completude. E ele era que reto, retidão é uma característica de pessoas que andam na linha, andam num caminho sem se desviar. Só que tem outras duas características. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. São quatro características. Olha só, primeiras duas características são características internas. Íntegro e reto. Terceira e a quarta são características externas. Temente a Deus e se desviava do mal. Temor a Deus tem que ver com aquilo que você faz, demonstrando o quanto você respeita, acima de tudo, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Você teme a Deus, você respeita a Deus, então você vai devolver o dízimo, porque Ele é o teu Criador e mantenedor. Isso é uma atitude de temor a Deus. Você teme a Deus, por isso você vai priorizar as coisas de Deus na sua vida. Então, o temor a Deus é uma característica externa para demonstrar o que está acontecendo que é interno. Se desviar do mal também. Então, olha só, olha como a Bíblia é linda, prezadas irmãs. Primeiro, Jó era um homem íntegro e reto, características internas, que consequentemente davam outras duas características mais externas. Temente a Deus e se desviava do mal. Aqui nós aprendemos uma outra grande lição, prezadas mulheres guerreiras de oração. Você que está clamando por sua filha, por seu filho, nós precisamos ser homens e mulheres que começam uma transformação, que permite o Espírito Santo começar uma transformação de dentro para fora e não o contrário. Vivemos em tempo que é muito mais importante viver a essência em detrimento da aparência. Vivemos em tempo que é muito mais importante postar uma foto de alegria nas redes sociais, mas ser infeliz nos bastidores da vida. Vivemos em tempo em que pessoas estão tendo sucesso no palco da vida, mas derrotas significativas nos bastidores da vida. Vivemos em tempo em que pessoas acham que o sucesso do palco compensa o fracasso dos bastidores no lar. Nenhum sucesso do palco compensa o fracasso nos bastidores. Dizia um grande pregador:
Eu pensava que Noé era um fraco pregador, até quando eu vi ele saindo da arca junto com a sua família, junto com seus filhos. Queridos, nenhuma vitória do palco compensa o fracasso nos bastidores. Por isso, eu fico feliz e louvo a Deus por ver essa multidão de mulheres guerreiras priorizando vitórias nos bastidores, priorizando orar pelos filhos, pelas filhas. Louvado seja Deus. Jó, Jó, como você, minha irmã, priorizava uma transformação que começa de dentro para fora. Essa é a transformação operada pela graça de Deus. Não o contrário. Vamos continuar? Você já leu comigo ali. Ele era íntegro, reto, consequentemente, temente a Deus e se desviava do mal. E mais o que? Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E aí a Bíblia começa a contar sobre os bens materiais que ele tinha. Resumidamente, Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele era rico, abastado financeiramente, materialmente, mas a verdadeira riqueza não estava na frota de camelos, de carros que ele tinha. A riqueza de Jó não estava na quantidade de trabalhadores que serviam às suas empresas. A verdadeira riqueza de Jó estava nos bastidores da sua comunhão com Deus. A vitória de Jó estava no fundamento de uma família feliz a despeito das imperfeições. Eu estou falando aqui com mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres trabalhadoras. E eu quero te lembrar, minha prezada irmã, se lembre de uma coisa. Você precisa trabalhar, pode trabalhar, deve trabalhar, mas não se esqueça não, que a sua verdadeira riqueza não está no bolso. Você deve carregar no coração, através de uma conexão com Deus, através de uma vida de intercessão com Deus, e você ter os seus queridos alcançados pelo Espírito Santo através dos teus joelhos, através do teu clamor. Nada nem ninguém resiste ao clamor intercessório de uma mãe. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Você que está chorando, clamando por sua filha, por seu filho, se lembre de uma coisa. Deus atende a oração de todos, muito especialmente da mãe sincera que está clamando pelo filho, pela filha. E sabe o que mais? Jó, ele priorizava o reino de Deus. Jó era um homem. Jó e sua esposa, eles eram um casal de Deus, eram um casal que priorizava o reino de Deus. Ele não ficava sentado no sofá. A esposa de Jó, a mulher de Jó, ela não ficava sentada no sofá esperando o tempo passar. Não. Imagina, ele tinha quanto? Ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 500 juntas de boi. Imagina, os bois poderiam funcionar, imagina como máquinas de plantar, de colher, enfim, um monte. Jó era um empresário bem-sucedido. Imagina que Jó não tinha um sistema de contabilidade como tem hoje, que você lança os sistemas tudo pela internet, no computador. Olha só como a gente está aqui ligado no computador. Naquele tempo não tinha essa tecnologia. E o banco já confere, faz a contabilidade de forma automática. Imagina Jó ter que passar junto com a sua esposa, né? Trabalhador por trabalhador, fazer a conta, paga salário daqui, salário dali, 13º daqui, 13º dali, tem que fazer manutenção lá naquela peça, tem que fazer
aqui, tem que gerir problema daqui, problema dali. Talvez eu esteja falando aqui com um empresário, enfim, uma empresária. Ainda que você não seja empresário ou empresária, tenta imaginar quanto esse casal era ocupado, quanto essa mulher era ocupada, não apenas com as coisas domésticas, mas como outras responsabilidades também. Mas você entende uma coisa? Que eles sempre priorizavam coisas que têm que ver com a edificação do caráter. Por isso é que o livro de Jó começa dizendo assim: ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Antes da Bíblia falar sobre o que Jó tinha de posse, a Bíblia começa a falar sobre o que Jó era em Jesus. Antes da Bíblia dizer sobre o que você tem como mãe, a Bíblia quer falar sobre o que você é em Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Você é o objeto principal do amor de Deus expresso na cruz em Jesus Cristo. Não deixe nada nem ninguém, querida mãe, te tirar essa certeza. Você é uma guerreira, você é uma parceira para salvar pessoas, começando com os teus filhos, com as tuas filhas. Tá ouvindo, irmã Maria, irmã Lucimar, irmã Eudócia, minha irmã, você deve cooperar com o Espírito Santo para saquearmos o inferno, resgatar milhares que estão presos para uma vida eterna e feliz. Jesus mesmo prometeu que sobre a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez eu esteja falando essa manhã, essa madrugada, para uma mãe que, enquanto ela está aqui clamando, chorando, orando a Deus, não sabe onde está seu filho, sua filha nesse momento. Talvez esteja falando essa madrugada para uma mãe que a sua filha ou seu filho está no mundo das drogas. Talvez mesmo nessa noite passou a noite fora de casa, na balada, nas amizades, com as amizades fora do rumo, fora do prumo. Talvez esteja falando para uma mãe essa madrugada que a dor no peito já é insuportável, não cabe. É uma dor de cortar o coração. Se lembre de uma coisa. Não acabou por aqui, não. Não acabou por aqui, não. A vitória é certa em Cristo Jesus. Não desista. Deus está no controle, mesmo quando não te parece. Deus está no controle. Sabe o que que Jó fazia? E muito provavelmente junto com a sua esposa. Olha, irmãs, eu não gosto quem fala mal da esposa de Jó. Tem gente que fica falando muito mal da esposa de Jó, né? Porque ela falou lá, aconselhou o marido, blasfêmia lá, teu Deus e tal, e morra louco. Querida, você sabe o que é perder 10 filhos em um dia só? Você sabe o que é isso? Talvez eu esteja falando para uma mãe que sabe o que é perder um filho, uma filha, dois, três. Mas será que eu estou falando para uma mulher essa manhã que já perdeu em um dia só 10 filhos? Que já perdeu em um dia só toda a riqueza da família, todo o patrimônio familiar? Que perdeu a saúde do seu próprio esposo? Que perdeu a alegria de viver? Então, antes de você jogar pedra na mulher de Jó, se lembre de uma coisa. Essa foi uma mulher forte, guerreira. Apesar dos erros dela, ela tinha uns bastidores bem sólidos. Senão, nem era para ela ficar ali perto do marido. Então, consideremos, valorizemos a mulher de Jó. Com certeza está aí nessa cena para servir como exemplo. Até mesmo com os seus erros, ela pode nos ensinar. Ela é uma guerreira, queridos. Ela é uma guerreira e vitoriosa em Jesus também. Eles tinham um hábito. Sabe qual era esse hábito deles? O hábito deles está aqui no verso 5.
O último verso do trecho que a gente leu hoje. Terminando um período de banquetes, olha só, os filhos saíam. Quando terminava o momento de confraternização deles lá, o que acontecia? Jó mandava chamá-los todos e fazia o quê? E fazia um holocausto, oferecia oferta de sacrifício, de comunhão, de renovação a Deus. E Jó fazia isso intercedendo pelos filhos, a um, um a um. E a Bíblia diz que Jó fazia, isso era hábito, era o costume. Jó fazia isso como uma prática contínua. Ou seja, uma das primeiras mães que a Bíblia relata que acordava de madrugada para interceder pelos filhos junto com seu esposo era a mulher de Jó. Jó, junto com sua esposa, muito provavelmente intercediam pelos filhos, oravam com os filhos. Talvez esteja falando para uma mãe que ora pelos filhos e talvez ainda não tenha a oportunidade de orar com os filhos. Eu faço um convite desde já, terminando aqui a reflexão. Não deixe de orar pelos filhos, por seu filho, por sua filha. E sempre que você tiver a oportunidade, ora com o filho, com a filha. Jó fazia isso junto com sua esposa. Queridos, nós precisamos valorizar a transformação que começa dentro. Deus atende nossas orações, mas a gente precisa se consagrar para que realmente a gente seja dele por completo. Isso é ser íntegro. O problema é que às vezes a gente clama por medo, não porque ama a Deus, não porque é íntegro. Talvez eu esteja falando essa manhã para uma mãe que está muito bem intencionada, clamando, buscando força, libertação, buscando cura para o seu próprio filho, para a sua própria filha, mas talvez ainda tenha alguma coisa, alguma área em sua vida que precisa ser entregue em sua vida. Talvez esteja falando para uma mãe que está chorando, está orando pela filha, pelo filho, mas talvez você precise ainda orar por você mesma. Alguma área da sua vida, talvez o egoísmo, o orgulho, a avareza, o teu jeito desmedido, falta de domínio próprio, a língua que não está sendo dominada, aquele jeito de pensar que a sua vontade sempre é que tem que ser cumprida. Alguma coisa, alguma área na sua vida que precisa ser ajustada. Alguma área na sua vida que você ainda não entregou nas mãos de Deus, talvez até mesmo um orgulho espiritual. Como é que você vai se colocar como intercessória se você ainda está precisando de dedicar talvez alguma área muito importante na sua vida? Aproveite esse momento que você está buscando colocar o seu filho no altar. Se coloque também no altar. Jó, ele era um homem íntegro. Consequentemente, sua esposa também. Eles eram um casal íntegro, reto, tementes a Deus e se desviavam do mal. E assim eles tinham moral para orar, para interceder pelos filhos. Então eu quero terminar minha reflexão, minha mensagem para você, meu irmão, minha irmã. Interceda, continue lutando, intercedendo por seu filho, por sua filha. Mas se lembre que primeiro, a primeira pessoa, o primeiro coração que você precisa entregar no altar, sob o altar, é mesmo o céu, o teu coração. Hoje é tempo de buscar mais a Deus, dobrar os joelhos, rogar por poder, permitir que Ele atue por milagres espirituais em nossa vida. Para ser uma mulher intercessora, para ser uma mulher de poder, uma mulher de oração, é preciso orar, suplicar com fervor por libertação dos nossos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo constante do Espírito Santo em nossa vida.
Porque com um poder que ninguém jamais viu, mulheres, nós seremos canais para pregar salvação, começando com os nossos filhos. Viveremos da graça somente para a glória de Deus. E a grande colheita então vai surgir. O Espírito Santo vai trazer o seu filho, a sua filha de volta na presença de Deus. E muito mais forte do que quando ele saiu. Deus ainda tem muitas orações para atender, mesmo antes da vinda de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai arrebanhar todos esses filhos e filhas que um dia se afastaram do lar e, como um filho pródigo, vai trazê-los de volta com um senso de vida bem melhorado. Se lembre disso, Jesus, antes de voltar, através do Espírito Santo, ele vai atender a sua oração. Mas você precisa sempre se colocar à disposição por completo. Hoje é tempo de pedir santa unção. Ser mais íntimo, mais íntima do próprio Deus. Ter o dobro do azeite e o óleo da graça. Não é tempo de simplesmente esperarmos ver Jesus voltar, é tempo de estarmos preparados. A chuva do poder do Espírito Santo já está caindo, nós precisamos nos molhar. Jogar fora as capas de pecado acariciados, aqueles mandamentos que insistimos em quebrar. Precisamos jogar fora e nos molharmos na chuva do poder do Espírito Santo. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Amém? Vocês perceberam pelo meu sotaque que eu não sou brasileiro, né? Eu sou angolano. Angola fica no sul da África. Cheguei cá no Brasil em 2016. Eu cheguei sozinho aqui no Brasil, um jovem, sozinho, num país longe da pátria. A minha mãe sentiu um aperto no coração de saber que o filho tinha, por necessidade, tinha que ir morar no outro lado do oceano. E pensa, a minha mãe estava tendo que enfrentar a distância, literalmente a distância do mar. E eu quero terminar te lembrando, te falando sobre a distância, sobre a separação. A minha mãe estava enfrentando naquele momento de despedida a distância geográfica, mas ela também tinha um grande medo, que essa distância geográfica pudesse trazer uma outra distância, que é uma distância mais terrível, a distância espiritual. E a minha mãe chorando, chorando de saudade antecipada e também de medo, ela começou a cantar um hino do Inário Adventista. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Oh, nunca separar, nunca separar, iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Olha, eu subi no avião e parti. Cheguei no Brasil, distante, distante. Eu enfrentei e continuo enfrentando a dificuldade de ser um estrangeiro. Mas, queridos, várias vezes eu pensei em desistir. Várias vezes eu me esqueci, quase me esqueci das orientações que eu recebi dos meus pais. Quantas vezes, em meio aos convites que o mundo nos dá, eu quis chutar o balde da fé. Mas eu me lembrava de uma coisa. Eu me lembrava sempre dos ensinamentos que os meus pais me deram, me passaram. Talvez eu esteja falando aqui para uma mãe que o filho até ouviu, aprendeu sobre Jesus desde criança, quem sabe até cresceu na igreja. Se lembra de uma coisa: os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus está lá dentro, a palavra de Deus está dentro. Eu estou te falando isso porque eu sou filho.
Eu sou filho. Eu cheguei aqui no Brasil várias vezes, eu quis aprontar e me desviar, mas o Espírito Santo, como uma âncora poderosa, me trazia de volta. A minha mãe não estava presente aqui, mas o Espírito Santo estava e continua presente aqui comigo. Você, mãe, você não está presente nesse momento lá onde seu filho, sua filha está, nesse quarto onde ele está, onde ela está, nessa balada, nessa esquina, nessa rua, onde talvez até você nem sabe onde ele está. Mas saiba de uma coisa, o Espírito Santo está lá com ele, com ela. O Espírito Santo às vezes tem que ir em lugares onde jamais entraria por amor ao seu filho, à sua filha. Eu falo isso porque o Espírito Santo me alcançou como um filho, resultado de uma mãe que se colocava de joelhos. Eu passei necessidades terríveis, profundas aqui no Brasil. Eu já estou há 8 anos aqui no Brasil. Passei necessidades terríveis, até às vezes do que comer, falta do que comer. E a minha mãe lá do outro lado do oceano, separada de mim geograficamente, se colocava de joelhos. E sabe o que? Deus colocava pessoas em minha vida, não porque eu orei, porque muitas vezes eu mesmo não orava, mas Deus colocava pessoas na minha vida atendendo a oração, sabe de quem? Da minha mãe. Hoje eu estou servindo como pastor adventista aqui no sul do Brasil, e me formei na faculdade de teologia adventista, graças a Deus, porque uma família presbiteriana pagou a minha faculdade em resposta da oração da minha mãe. Eu passei muitas crises emocionais, superei, graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Em resposta das orações da minha mãe. Hoje eu sou casado com uma brasileira e eu acertei, fui abençoado por Deus, sabe por quê? Graças a Deus, em resposta das orações da minha mãe. Hoje eu tenho a alegria de servir como pastor no ministério pastoral adventista e falar para vocês, prezadas irmãs, eu estou terminando já, tá? Eu tenho a alegria de falar com vocês e para vocês, minhas prezadas irmãs, sabe por quê? Não porque eu sou esperto, graças a Deus, através da resposta das orações da minha mãe. Eu quero terminar te fazendo um convite. Minha prezada irmã, não desista, guerreira. Joelhos no chão. Coloque o seu filho na oração. De joelhos você chega mais longe do que com seus próprios pés. Apocalipse, capítulo 21, verso 4, verso 1, capítulo 21, verso 1 e 2, diz o que? João estava exilado na ilha de Pátimo, separado dos seus irmãos na fé, separado da comunidade. Tinha um mar gigante que separava, literalmente um mar. E ele falou assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. E lá o mar não existe mais. João está dizendo assim: a separação não existe mais. Hoje, a minha mãe não está mais do outro lado do oceano, ela está aqui comigo no Brasil. Ela está morando em uma outra casa. Já não tem mais separação geográfica. Mas a maior separação que Deus quer quebrar na sua vida não é apenas a geográfica. Sabe o quê? É a emocional, espiritual. Tudo que está te separando do seu filho, da sua filha. Tudo que está separando seu filho e sua filha de Deus, Deus quer quebrar esse mar de separação em nome de Jesus. E você vai continuar na brecha, se colocando como intercessora, como uma soldado de Jesus, intercedendo por sua filha e sua filha, seu filho e sua filha. Você aceita? Você aceita esse desafio, esse convite? Em nome de Jesus? Continuar firme, apesar do cansaço, mas não desanime.
Apesar dos choros, mas não perca a esperança. Deus está no controle. Amém? Eu quero orar contigo, meu irmão, minha irmã. Eterno bom Deus e nosso Pai Celestial, obrigado por esse grupo de mulheres guerreiras que estão aqui demonstrando que o mundo está mal, mas ainda assim existem homens e mulheres representantes teus soldados, que nessa madrugada poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui buscando poder, se consagrando e também intercedendo pelos seus filhos e suas filhas. Te peço que o Senhor as abençoe e os guarde, que o Senhor faça brilhar seu rosto sobre cada uma delas, tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê paz no coração. Que o teu Espírito, com grande poder e transformação, possa alcançar cada filho e cada filha aqui, colocados em oração, e até aqueles que a gente não mencionou aqui. Por favor, Senhor, vá nesse momento em que a gente ora, vá ao encontro deles, Santo Espírito. Os alcance onde eles estão dormindo nesse momento, no quarto, que o Senhor os alcance de forma poderosa, desperte eles se necessário for. Aqueles filhos que nesse momento talvez nem estão dormindo, as mães nem sabem onde eles estão, nas ruas, nas baladas, não sei aonde, que o Santo Espírito lhes alcance nesse momento, lhes faça sentir a sua presença transformadora, lhes dê paz no coração, em todas as áreas que eles estão precisando, mas também te peço que o Senhor lhes incomode, para que eles entendam que o melhor lugar para se estar é na sua presença, onde eles podem sentir, experimentar a verdadeira paz. Eu te peço, Pai, não que haja mérito em nós, mas nos méritos de teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos deu o privilégio de volta de sermos chamados teus filhos. Nós oramos com fé. Amém.